Olá, Mob Dickers! O Mob Dick Show de hoje está sensacional. Nós vamos entrevistar uma pessoa que vai mostrar muita coisa pra gente, que vai contar pra gente coisas muito importantes. E como ela é uma pessoa muito articulada, então ela vai explicar o que está acontecendo nessa questão da legalização da maconha aqui no Brasil. Com vocês, Luciana. E a Luciana tem um sobrenome em francês, que é Boité. Então, se escreve Boiteaux. Então, ela vai explicar tudo isso aí pra gente. Boa, salve, boa noite, Luciana. Muito bem-vinda no Mob Dick Show. Eu queria que você contasse quem é você, o que você faz, da onde você vem, e aí eu vou te crivar de perguntas. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para estar aqui no Mob Dick Show. Bom, meu sobrenome fala Boité, né? É de uma origem distante, uma da família francesa, mas assim, em todos os lugares onde eu já estive, cada pessoa fala diferente, né? A gente tenta corrigir, mas eu também já desisti. Então também podem errar o sobrenome que não tem problema. Já estou acostumada. E vamos aqui para essa conversa para a gente aprofundar esse debate do tema tão importante que eu venho estudando já há alguns anos. Luciana, então conta pra gente qual é a sua formação e o que você fez. Dá uma biografiazinha para a gente saber da onde você vem, qual é o seu background, e aí a gente começa a encher você de perguntas. Então, eu sou advogada, né? Advogada criminal, trabalhei como advogada criminal muitos anos e, ao mesmo tempo, paralelamente, tive uma carreira acadêmica. Então, meu tema de pesquisa sempre foi sistema penitenciário e a questão do encarceramento do sistema de justiça. E eu, a partir dos meus estudos, eu comecei a me interessar no debate da política de drogas a partir dessa confirmação do impacto, né, da política de drogas no encarceramento. E isso me pareceu algo assim que, na época, inclusive já faz alguns anos, isso quase ninguém falava. Foi assim, uma descoberta e uma reflexão que a gente fez numa pesquisa, a gente passou a aprofundar esse estudo. Então, eu fiz meu mestrado na UERJ, eu sou professora hoje da UFRJ, né, de Direito Penal e Criminologia, e no meu mestrado eu estudei sistema penitenciário, no meu doutorado fiz doutorado na Universidade de São Paulo, eu estudei política de drogas. A minha perspectiva sempre foi a de compreender como que essa política ela é construída a partir da repressão. E me dediquei também a um estudo comparado internacional dos modelos, então, de controle penal sobre drogas e os seus impactos na sociedade, sempre com o objetivo de denunciar, de desmascarar essa política como uma política que tem objetivos ocultos e que, na verdade, nunca trouxe nenhum resultado positivo. Né? A gente insiste numa política e o que a gente comprova são resultados absolutamente que não são compatíveis com o que eles denunciam, ou seja, com o que eles formulam. Eu costumo dizer que a política de drogas é uma das primeiras fake news de que se tem É notícias, verdade. porque é uma grande construção de uma mentira, né, para o que ela se propõe e o que ela oculta na realidade. E a partir daí vim pesquisando, venho publicando textos e atuando também numa militância antiproibicionista e feminista já há alguns anos, e tenho me dedicado a esse estudo, não só na universidade, mas também, né, na militância, acompanhando organizações. Eu também faço parte da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, que é uma organização que junta 52 outros, né, grupos e coletivos. E eu, mais recentemente, estou na política, né, sou filiada ao PSOL, e eu estou atualmente como suplente de vereadora pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro. Então, venho tentando combinar essa parte da academia, da militância e, mais recentemente, da política, né, entendendo também, e é uma das minhas perspectivas, que a gente precisa sair da bolha e precisa avançar nessa mudança. Então, a saída também para a política tem essa bandeira da legalização, da luta contra o proibicionismo, nesse sentido também por considerar que na política é um tema difícil, muitos parlamentares nem querem ouvir falar, porque sabem que é um tema tabu, mas Peraí, vamos chegar lá, vamos chegar lá.
Eu quero antes ressaltar uma coisa que eu descobri recentemente, que você foi aluna do grande mestre Nilo Batista e da Verinha, então que foi quem fez o meu habeas corpus, foi o Nilo. Ai, Então, maravilhosos, então a gente casal já é incrível. meio parente aqui, tá, Luciano? Então, olha, Grandes referências. grandes referências. Então, olha, você começou falando de umas coisas aí que eu achei muito importante. A questão da política de drogas, a questão da proibição e de que forma a proibição afeta a sociedade, né? E de que forma essa proibição não é só uma questão da droga, mas é também uma questão social, é uma questão da violência e é até uma questão de soberania nacional, né? E uma questão de defender os direitos das empresas brasileiras e não conforme está sendo legislado hoje em dia, que estamos defendendo, fazendo uma reserva de mercado ao contrário, né? Com essas leis que a gente tem aí, principalmente a lei antidrogas. Então vamos começar. Você vai começar explicando para mim, já que você é uma pessoa de esquerda e muito bem articulada, você vai me explicar por que que historicamente nós que eu digo, eu aqui, maconheiro, desde 1970, sempre fui desprezado por essa esquerda ou por boa parte dela. Bom, a gente tem uma contradição no Brasil que estrutura a nossa sociedade, que é a questão mesmo de uma sociedade extremamente conservadora, né? Eu acho que assim é uma contradição porque as pessoas que olham de fora, né, o brasileiro, o carnaval, né, o brasileiro, enfim, você olha de fora, você tem uma imagem do Brasil diferente do Brasil real, né? O Brasil foi construído na base de muita violência, da escravidão, da exploração dos corpos, Fomos os da expropriação últimos de a terra. abolir a escravidão, né? Exatamente. E Somos fomos os os países com a. primeiros a proibir a maconha. Exatamente. Em 1830, logo após a abolição, ou a formal abolição, né, nós já tivemos as primeiras legislações, aqui no Rio de Janeiro, um exemplo disso, né, que se destinava a punir os escravos, a controlar, né, ou melhor, a controlar os africanos que eram escravizados e estavam recém-libertos. Né? Então, a política de drogas aqui no Brasil, apesar de seguir os parâmetros norte-americanos, ou seja, a guerra às drogas, e toda a política proibicionista que nasce nos Estados Unidos, no Brasil, eu costumo dizer que se não existisse, o Brasil teria criado de qualquer maneira, né? Porque É ele verdade. se adapta, essa política se adapta às nossas necessidades de controle social. Então, é muito interessante porque o Brasil sempre subscreveu e segue fielmente a política norte-americana, ou melhor, seguia, né, a política norte-americana, até os Estados Unidos começarem agora a flexibilizar as regras da maconha, que o Brasil não tem seguido e vai demorar ainda um pouco a seguir. Mas o fato é que nós temos uma lógica que a política de drogas se insere nessa estratégia de controle social, com o uso da polícia, da repressão, e, em especial na política, há um recurso a essa ideia de pânico moral, há também acordos, né, com organizações religiosas cada vez mais poderosas no Brasil, né, a igreja, ou as igrejas no Brasil também são atores políticos muito importantes. Então, eu penso que, de alguma forma, a esquerda demorou a olhar para essa questão. Né? Tradicionalmente, se evitava falar sobre isso, com honrosas exceções, claro. Né? Nós Sim. temos Você, pessoas, o André Barros, o Freixo. Vamos citar o Renato alguns aqui. Cinco Renato também, que Cinco, mas, várias pessoas que estão na frente do tempo. o Ricardo, tem um livro, que é o livro do Júlio Delmanto, não sei se você já leu, Camaradas Caretas. Foi a, Não, foi a não li, dissertação. vou ler. Ó, ele analisa como as políticas de droga na esquerda são tratadas, como os partidos de esquerda demoraram, né, a enfrentar Eu me essa lembro, pauta. eu me lembro em 68, 69,
Quando quebraram o Teatro do Roda Viva, eu estava lá, eu estava fazendo uma peça chamada A Cozinha, e nós tivemos a informação, quebraram o Teatro Ruth Escobar com Roda Viva dentro, o CCC. Não sei se você sabe dessa história, mas depois Comando de Caça aos Comunistas, era isso? CCC, Comando de Caça aos Comunistas, é o pessoal do Mackenzie, junto com o pessoal do DOPS, quebraram o teatro, bateram na Marília Pera, Rodrigo, no Antônio Pedro, na Margot, enfim, foi uma sacanagem, destruíram o teatro. E aí, nessa época, eu ainda não fumava maconha, eu estava fazendo uma peça seríssima chamada A Cozinha, e a gente foi lá e tinham alguns maconheiros que estavam lá na Assembleia falando a mesma coisa que todo mundo, mas era a esquerda festiva, entendeu? Isso é a esquerda festiva. Depois, no tempo, eu fui fazer Hair, nós éramos os hippies, os alienados. Só agora, com vocês, falando sobre isso na classe política, na esquerda, que esse cenário está começando a mudar. E falta muita gente bacana entrar nesse debate. Falta, por exemplo, a Jandira, que é uma pessoa muito forte, muito foda, entrar nesse debate. O próprio Freixo falar mais disso, porque nós estamos reeditando, nós estamos fazendo a versão 2021 da Lei do Pito do Pango, com esse 399. Explica pra gente o que é esse projeto 399 e, principalmente, explica para essas pessoas que não entenderam ainda da esquerda o que é que isso tem de influência na vida do Brasil, porra. Isso é muito importante, Luciano. Esse é um momento que a gente fica assim um pouco perplexo, né? Pela primeira vez você tem um projeto, né? Um projeto de lei, que é esse projeto 399, abrindo alguma janela para uma perspectiva de concretizar algo. Eu acho que é importante dizer também, Ricardo, que na política de drogas, em especial na questão da cannabis medicinal, a gente já tem uma realidade de plantio, de cultivo, seja o autocultivo, seja o cultivo por cooperativas. Ou seja, as pessoas acham que a lei proíbe, mas, na verdade, o que a lei faz é simplesmente permitir a polícia invadir, prender e a justiça também processar essas pessoas. A realidade é, as pessoas fumam maconha, as pessoas plantam maconha, a maconha ela é vendida, ela circula internacionalmente, há muito dinheiro envolvido, inclusive no mercado ilícito, e o que a lei faz é simplesmente atuar como ela atua, chega atrasada, de forma violenta, repressiva, e sempre selecionando aqueles mais vulneráveis. Então, no caso, só para a gente também fazer essa correlação. A lei não chega assim como você está falando no Leblon, nem na Gávea. Exatamente. Então, quando a gente olha também quem é preso e quem sofre com as consequências dessa proibição, é essencialmente a população favelada, periférica, jovens, negros e pobres, mulheres, cada vez estão sendo mais encarceradas por crimes de tráfico, enquanto que em especial, a gente sabe que, e muitas dessas pessoas que vão estar lá em Brasília, inclusive, não querendo falar no assunto, vão estar consumindo as suas drogas também no seu espaço privado. Com certeza. Não é? Então, já a gente fumei com muito deputado, já fumei com senador, já fumei com juiz, com delegado, com padre, com freira, entendeu? E nem por isso eles deixaram de ser mais ou menos pelo uso da maconha. É uma hipocrisia, acima de tudo, né? É uma hipocrisia. Como é típico do Brasil também. Então, o que a gente tem é uma realidade, e esse PL tem a ver com isso, de tanta pressão que foi feita, em especial porque esse acesso hoje à cannabis medicinal é um acesso que a classe média está conseguindo, né? Quem consegue construir as associações, muitas associações estão até abrindo e ampliando, mas essa realidade da maconha medicinal foi construída por uma realidade de mães brancas, essa que é a verdade. Exato, não existe maconha medicinal na favela, não existe isso.
O que tem acontecido, e é importante também fazer esse registro, a gente sabe que algumas dessas associações estão também tentando democratizar o acesso. Acho que há uma consciência disso, e eu sou muito fã das associações, eu acho que elas prestam um papel importantíssimo de resistência a essa hipocrisia. E elas vêm à margem da lei, que essa que é a verdade, vêm à margem da lei, plantando, cultivando e fornecendo, né? A maioria delas com base em autorizações judiciais. Então, o judiciário, na prática, hoje já autoriza, e você tem vários casos, inclusive de autorização de cultivo individual. O próprio caso da PEP, que é recentemente, que a gente precisa mencionar aqui, porque tem a ver com o PL. A PEP começou com cultivo individual, que a Margarete conseguiu autorização, ela que é mãe, né, de uma menina que tem problemas de saúde seríssimos e que a cannabis consegue equilibrar o número de convulsões, né? E ela Eu sou começou e hoje testemunha ela tem disso, hein? autorização. Eu vi, ela veio aqui em casa, a menina começou a convulsionar, ela pegou o óleo, pingou na língua, acabou no mesmo momento, entendeu? É Então, muito eficiente. Margarete pioneirona nessa história, muito assim, um avatar nessa batalha, Cidinha também, entendeu? Um avatar nessa Cidinha, com uma luta batalha. incrível. Agora eles criaram a Cultive em São Paulo também. Ou seja, Exatamente. isso só cresce. Vamos E o combinar? parlamento Vamos chegando combinar que atrasado. só existe maconha medicinal porque nós, clandestinos, entre aspas, bandidos, plantamos e cultivamos e deixamos as pessoas entenderem que existem várias strains diferentes, várias raças diferentes, que cada uma serve para uma coisa. E eu fazia parte de uma rede clandestina de fornecimento de óleo para pessoas que não tinham dinheiro para comprar. Foi assim que nasceu a maconha medicinal. Então, não me venham com borzeguins ao leito, como diz o Hugo Carvana. Mas é isso, foi a realidade que foi bater a porta do parlamento, né? Não foi o parlamento que quis ser vanguarda. Só que o problema é que, apesar dessa realidade, e da justiça, inclusive, ter um trabalho enorme, porque realmente também essas autorizações precárias e seletivas também, para quem consegue ter acesso à justiça, também a longo prazo não se sustenta, né? Isso é preciso ser regulamentado. É assim que funciona o direito funciona para dar conta da realidade, né? E não para chegar com tanto atraso ou ainda criar obstáculos para algo que existe. E fora, Ricardo, que é uma planta, né? Qualquer pessoa vai chegar e vai botar uma semente e vai plantar. E é uma planta que tem muita facilidade, ainda mais aqui no Brasil, né, com essas nossas condições, seria um lugar ideal, inclusive, para ter grandes plantações e pequenas, e quem quisesse plantar. Diferentemente, por exemplo, de países mais frios, precisam cultivar, né, em estufas que E tem que maior, né, encarece a que produção. encarece demais. E é por isso que essas grandes empresas querem plantar aqui no Brasil, e é a isso que o 399, infelizmente, vai favorecer. E esse 399, na verdade, está vindo muito mais por um lobby, na minha interpretação, por um lobby do cânhamo, do agronegócio, do cânhamo, Exatamente. porque tem mais de, né, assim, você tem autorização para cultivo medicinal, que vai ser ali regulamentada, que a gente depois vai falar sobre isso, e você tem também a questão do acesso ao cânhamo. O cânhamo é uma fibra industrial muito poderosa e de muito fácil também cultivo. Ela tem usos, inclusive hoje grandes marcas internacionais produzem tênis, Adidas faz tênis de cânhamo, você Nike. tem fibra, você produz papel, as caravelas aqui em 1500 eram feitas de fios de O cânhamo. Brasil só foi descoberto por causa da maconha, gente. Vocês têm que entrar nessa. Só por causa das velas das caravelas, as cordas das caravelas. E quando eles Pela pararam. resistência das cordas, E senão tinha quando, afundado. quando eles pararam lá naquela calmaria de 40 dias, a minha teoria é de que eles começaram a ficar nervosos. E aí o Sardinha falou assim, ó, deixa os marinheiros fumar essas cordas, porque senão a gente não vai... E aí eles acabaram dando na Bahia. Porque você sabe que todo mundo acaba dando na Bahia, né? Exato. E aí esse lobby está aí vindo, né, reconhecendo uma realidade, muita gente vendo grandes negócios, né, por detrás desse, que é também a linha norte-americana, eu acho importante dizer
que a gente tem aí hoje o grande, não é à toa que o centro do capitalismo né, nos Estados Unidos, claro, e eles viram um grande negócio que era a cannabis e hoje legalizaram em mais de 15 estados. A cannabis medicinal já é realidade na maior parte dos estados, né, na maioria dos estados norte-americanos, com o intuito de lucro. Você está acendendo uma luz importante aqui, de que o escopo do 399, na verdade, é a narrativa que interessa às empresas estrangeiras, ao capital. Quer dizer, esse projeto não está democratizando e nem está tocando na principal razão de se legalizar, que é a reparação social e o desencarceramento. Porque 80% das pessoas, você é advogada, você sabe disso, que estão em cana hoje, estão em cana por menos de 20 gramas de maconha e por serem pretos. Exatamente, Ricardo. As minhas pesquisas começaram por aí. Foi aí que eu fui descobrir o absurdo que era, e publiquei uma pesquisa tem mais de 10 anos, e essa pesquisa continua super atual. Eu fui analisar quem eram os condenados por tráfico no Rio de Janeiro. Eram baixas quantidades, pessoas desarmadas, jovens, negros, pobres, localizados em territórios já identificados previamente com a polícia. A polícia sabe onde prender essas pessoas. O que a polícia não investiga são os grandes traficantes. Para onde vai o dinheiro? Sentados. Eles estão sentados nas cadeiras do parlamento, boa parte deles também. Sim. Então, não há interesse também nessa vamos dizer assim, numa busca, numa luta por redução da desigualdade, porque essa é a nossa luta da esquerda, porque quem controla o país também tem interesse na manutenção dos mercados ilícitos. É a lavagem de dinheiro, é o interesse dos bancos. Dá para fazer uma boa análise, inclusive a esquerda deveria fazer mais essa análise para compreender, né? Para compreender que lógica perversa é essa, da manutenção do controle social, justamente da criminalização da pobreza e do controle social racial da pobreza. É por isso que eles também não querem liberar, não querem avançar nesse PL 399. Esse PL 399 é um PL que está sob pressão. Eu acho que a gente muito bem intencionada também elaborando o PL. Eu acho importante dizer isso. Tem gente bem intencionada, foram feitos escutas. Eu particularmente, sou uma admiradora do deputado Paulo Teixeira, também, que é um deputado lutador aí, que há muitos anos vem enfrentando essa pauta, mas... Ele é o cara que teve lá a coragem de entrar nesse assunto, apesar desse assunto ser muito criticado, apesar da esquerda não querer saber, apesar do MST não querer entrar nessa discussão. Eles fogem de mim como o diabo da cruz, Luciano. Porque eu quero conversar com eles porque eles preferem vender uma coisa que vale R$2 o quilo em vez de vender uma coisa que vale R$50 mil o quilo. Aí a gente Esse é um bom debate, esse é um bom debate com o MST. Me chama que eu vou junto. Mas eu quero, é só eles toparem. Eu tô em cima deles que nem carrapato, mas eles não falam, não querem falar, não querem fazer live. Quem sabe você consiga. Tabu, né? Quem sabe você consiga, você faça um debate com eles sobre isso, você faça um debate com esse pessoal, porque você é uma pessoa que eles respeitam. Eu sou um maconheiro translocado, entendeu? Mas é importante provocar esse debate, você faz isso muito bem, tá certíssimo. Eu quero muito, querida, que você me conte por que, então, que o PL 399 não está contemplando o que realmente precisa ser contemplado. Por que o PL 399 é um projeto que basicamente é apoiado por um dos grandes inimigos da ecologia, que é o agronegócio? É um projeto da Big Pharma e do agronegócio agora? Porque não era. Antigamente tinha autocultivo, tinha associação, tinha tudo. Agora vai ser tudo isso limado. Me permita só uma outra colocação, Ricardo. A gente tem algumas outras vias de disputa desse tema. Uma delas é o Supremo Tribunal Federal. Eu também estou como advogada no recurso extraordinário 635-659, que defende a descriminalização do usuário. Naquele recurso, que inclusive, não sei se você sabe a história desse recurso, esse recurso chega lá porque um preso foi encontrado maconha com ele dentro do presídio em quantidades pequenas. A defensoria recorreu, né? E isso chegou ao Supremo. Então,
A ironia da vida é que a gente está no Supremo discutindo a descriminalização do usuário graças a uma pessoa presa na qual foi encontrada maconha na sua cela. Ou seja, se usa drogas dentro de presídios e o Estado finge que não vê. E é muito mais caro, como diz o Luiz Carlos Valois, é muito mais cara a droga no presídio. Exatamente. Você não consegue nem impedir que se consuma maconha dentro de um estabelecimento fechado. E você quer fingir que proíbe fora, né? E prender pessoas por isso. Mas, enfim, então a gente está com esse recurso no Supremo, e esse recurso, se avançar, ele, inclusive, vai permitir o autocultivo, porque foi incluído nesse debate o parágrafo 1º do artigo 28. Também tem uma outra ação que está debatendo o uso medicinal no Supremo. Então, o parlamento está pressionado por esses dois julgamentos, porque também tem uma certa disputa entre parlamento e Supremo em relação a quem pode legislar, e o parlamento se sente, muitas vezes, a reboque. Então, eu vejo também esse processo, esse PL sendo colocado como uma resposta ao Supremo. Porém, eu acho que a gente tem uma questão lá hoje chamada correlação de forças. O que eu já conversei, inclusive com o Paulo Teixeira e com o Marcelo Freixo, é que o percentual de apoios para esse Congresso, para esse processo, para esse PL ser aprovado, ele vai incluir ele traz parte do agronegócio para esse debate, vamos dizer, um agronegócio menos conservador em termos desse discurso, né, dos costumes, como se fala, mas, ao mesmo tempo, você tem uma bancada religiosa muito forte que está batendo nesse projeto. E tem figuras tipo Osmar Terra, que está totalmente, né, desacreditado depois da sua análise da pandemia. Esse cara tinha que ter caçado o CRM. Se ele quiser me processar, pode processar, mas eu vou falar. Ele tinha que ter caçado o seu CRM, né? Porque as declarações que ele deu na pandemia são declarações criminosas. Mas né? isso já vem de antes dele. Ele, a tese de mestrado dele, ele queria estudar o cérebro de presidiários, entendeu? Eu acho que esse cara colou no vestibular. Só pode ter colado no vestibular. Não, mas ele é inteligente, só que ele usa os poderes para o mal. Doutor Silvana. Eu acho ele bem inteligente. Só que eu acho que ele pode também estar um pouco fora de si nesse momento. Então, mas o que ele representa também é uma classe extremamente conservadora, e a gente está vendo... Desculpa, ele representa a Prate Dona Dulce. Ele representa os interesses da Prate Dona Dulce. Na verdade, vos digo, ele é conservador, sim, mas ele não é conservador lá onde tem que ser, entendeu? Na honestidade, porque a coisa é braba. Isso dá voto para ele, Ricardo. Eu acho que esse que é o ponto, isso dá voto para ele. E você tem uma classe médica no Brasil também que é muito... Vê o cloroquina. O que é esse discurso negacionista na classe médica? Preguiça de estudar. A classe médica hoje receita baseada em catálogo da Big Pharma. E ganha dinheiro com isso. Né? Vai para Acapulco, naquelas convenções e... Enfim, vamos falar sobre aqui a legalização. E eu acho que esses fatores influenciam os limites que vai se conseguir dar para esse PL na votação. Então, tem tido um esforço em especial do relator, que é o Luciano Lutz, que, na minha avaliação, sentiu a pressão e está tentando conformar o PL de uma maneira que seja, vamos dizer assim, aceitável a grupos que normalmente não apoiariam. Então, tem uma descrição e tem uma parte do PL que eu acho extremamente ruim, que é quando ele entra no discurso repressivo, que tem que cercar os espaços de cultivo. Enfim, é como se as pessoas fossem pular o muro, como se a pessoa não precisasse... pode cultivar no seu quintal, vai ficar pulando o muro, né, para tirar uma folha de maconha do vizinho que planta. Então, assim, tem uma lógica do cercar, do controlar, que a gente sabe que isso também serve para favorecer as grandes empresas. Mas né? Isso é como eles são, isso é como a cabeça deles funciona. Eu vou pular o muro da casa porque o meu vizinho tem maconha lá e vou roubar a maconha dele. Isso é a cabeça deles que é assim. E aí a gente fica nessa situação, que eu acho que pelo menos o que eu já pude conversar, inclusive fiz um debate com o Paulo Teixeira recente, agora num debate no Dia da Maconha, no dia 20 de abril. Eu vi, não consegui engolir as coisas que aquele cara falava, eu não conseguia engolir. É muito branquinho, é muito mauricinho, é muito para branco, para rico.
Eu não consigo Mas entender. Ele é do PT, porra. Ele tinha que estar defendendo os menos favorecidos. Então, se é para ser assim, eu prefiro que não tenha nada. Eu prefiro continuar na porrada, entendeu? Mas então, Ricardo, aí que entra a questão da política, né? O Paulo Teixeira, eu já ajudei, o Paulo Teixeira tem um outro projeto, que é um projeto até muito bom, que eu ajudei a redigir também, o Emílio Figueiredo e outras figuras que têm aí atuado. A gente conseguiu, e esse projeto está lá também, é um projeto que avança muito na questão do cultivo. Eu também não vejo esse PL 399 como o último biscoito do pacote, não. A gente tem outras frentes de luta. O que eu acho que move, não estou aqui também com procuração para defender o Paulo Teixeira, não, Eu mas o que eu sei. acho que a lógica do parlamento é uma lógica de que eles veem chance de aprovar alguma coisa, de avançar em algumas possibilidades, e eles estão achando que é melhor avançar no que dá para avançar e depois buscar outras estratégias do que simplesmente não aprovar nada. Eu, Ricardo, tenho uma seguinte avaliação. Eu estou há anos acompanhando essa pauta no parlamento. É muito difícil, eu diria praticamente impossível, aprovar algo progressista sobre drogas nessa conjuntura atual. Por isso que eu acho que o debate que a gente tem que estar fazendo, que você tem toda a razão, chamar Jandira, chamar outros parlamentares, é que a esquerda precisa também estar enfrentando esses debates, porque a gente precisa aumentar a nossa participação, além de uma luta social, de uma luta que a gente está, independentemente de eleições, a gente está precisando ocupar os espaços do parlamento para poder fazer algum tipo de avanço, mínimo que seja, em pautas que afetam demais a população brasileira. E a política de drogas é uma dessas. Né? Justifica mortes, legitima execução policial, significa que isso, quanto mais mercado ilícito você tem, mais comércio ilícito de armas, então daí, eventualmente, não é diretamente ligado, mas tem também um financiamento, né, de compra de armas também, então a gente precisa estar enfrentando, eu acho, de uma maneira muito firme. Mas eu vejo que nesse cenário, além do PL 399, a gente precisa pressionar também o Supremo Tribunal Federal pelo seguinte, eu vou falar uma coisa que eu não falei aquele dia. Por essas leis que você falou aí, por esse recurso que está lá em cima, que tem que ser julgado. Que se for julgado isso, esvazia. Porque o PL 399 é exatamente igual a 1830, só que dá uma forcinha ainda a mais para as empresas e para o capital e para a classe dominante. Né? O PL 399, na verdade, não arranha o problema. Não, e eu acho que o PL 399, mais do que isso, aí eu vou discordar de você, data vênia, como dizem vocês, eu vou discordar data vênia porque eu acho que o PL 399 vai ser um cala-boca no movimento social. Pode até ser, tá? Mas da minha experiência, assim, desses últimos PLs que eu acompanhei, nenhum. A gente tinha um PL sensacional. E vamos fazer homenagem aqui ao João Willis, que é um Pois cara é, sensacional, pô. que corajoso, que está até hoje sendo perseguido porque ousou enfrentar, né? Um companheiro de partido, que eu considero meu amigo. Ele protocolou um dos PLs mais avançados que já se propôs nesse país, que inclusive previa a extinção da punibilidade e a liberação das pessoas que estavam presas por tráfico de cannabis. Porque ele estava propondo a legalização da cannabis, inclusive pensando em reparação, né, que é algo que hoje, inclusive nos Estados Unidos, está sendo debatido. O que Está está sendo sendo debatido nos Estados Unidos feito hoje. no paraíso do capitalismo, está sendo feito o desencarceramento e a reparação social. Você hoje, se quiser abrir um dispensário e for uma pessoa egressa do sistema penal, você tem uma série de descontos, uma série de incentivos fiscais. E também você consegue hoje, no estado de Illinois, né, que a capital é Chicago, você hoje tem um fundo obtido a partir das vendas, né, que você está financiando moradia popular Na terra para do Al Capone. populações na terra do Al Capone.
moradia popular para populações alvo, no caso, populações negras periféricas alvo da guerra às drogas, né? Que se comprovou que havia um viés, né, racista na atuação das polícias, como no Brasil a gente também tem exemplos para dar E mais do que racista, um viés econômico, que foi quando foi privatizada o sistema penitenciário nos Estados Unidos. Então eles tinham que encher a penitenciária. E quem melhor do que os pretos e os pobres para encher as penitenciárias e dar lucro para eles? E você sabe que descobriram lá, inclusive, que tinha juiz que ganhava grana para prender mais gente do lobby das empresas privadas. Ou seja, como o capitalismo funciona, né? As pessoas acham que o capitalismo funciona com tudo dando certo, só que, né? Só que não. Hashtag, só que não. Agora, desse 399, quais são os grandes riscos e qual que eu acho que pode ser a grande abertura? Os grandes riscos, eu acho, não só é beneficiar as grandes empresas, né, e virar mais um remédio desses vendidos a preços caros nas farmácias. Aí eles tentaram responder com a farmácia viva, com o SUS. A gente sabe que vai ser desigual a competição, né? Ou seja, a lógica do capital, a lógica do lucro, apesar deles terem encaixado lá a questão, né, de fornecimento via SUS na farmácia viva, vai ser uma luta, e a gente sabe que vai ser uma luta desigual entre, né, as grandes empresas e a própria capacidade do Estado de fornecer esse medicamento para todas as pessoas, inclusive os custos que isso vai ter. E, por outro lado, eles estão dando uma maior abertura para as associações. Eu tenho conversado também com o pessoal das associações, tem uma preocupação muito grande, que apesar de falarem no projeto que as associações estão contempladas e que vão funcionar, os requisitos, né, as exigências são tantas que boa parte das associações não vai conseguir se adequar. Desculpa, vou melhorar a sua frase. Boa parte não. Só uma associação vai ter condição econômica de cumprir as exigências que estão sendo impostas para as associações. Então, é mais uma fatia de pessoas interessadas e de pacientes que não vai ser contemplada pelo PL 399. As pequenas associações vão ser todas limadas, Luciana. E, em especial, que eu vejo um problema, que eu estava até para debater isso até com a Margarete, que pela redação do PL, eles também vão determinar que o cultivo seja feito em casas de vegetação, ou seja, cultivos fechados também. Então, que de alguma forma também aumenta o custo, né? Claro! Sabe quanto custa para mim produzir o remédio que a Prate Dona Duzi vende por R$ 2.500? Custa R$ 80, porque eu produzo aqui no sol. R$ 80 por um remédio de 2.500, entendeu? É um absurdo. E eu penso também, um debate que eu já fiz, inclusive com o Paulo Teixeira, que está no PL do Paulo Teixeira, que é o outro PL, são as cooperativas também, além das associações, né? Você tem exemplos na Espanha das cooperativas também, que podem ser, no Uruguai também, os clubes sociais. Clubes sociais, cooperativas, ou seja, tudo que funciona sem lucro vai ser prejudicado. E o que vai dar lucro está sendo beneficiado. Esse que é o grande desafio do PL. Não tenho dúvida disso. Estamos de acordo em relação a isso, Ricardo. Mas o que eu estou tentando pensar qual estrategicamente vai ser, e aí talvez seja pelo fato de eu estar na política agora, eu sempre fico tentando pensar numa saída, né? Uma saída realista, para que caminho a gente vai seguir agora. Porque também, se não tiver o PL, o que a gente vai fazer, né? Ou com o PL aprovado? Eu estou com uma avaliação que a gente vai conseguir avançar, inclusive nas contradições do texto do próprio PL, caso ele seja aprovado. Porque você fazer uma leitura jurídica de uma lei que diz só pessoa jurídica pode cultivar, como assim? Né? Como é que uma pessoa física, no uso da sua liberdade individual, não pode cultivar? Não é constitucional. O próprio projeto não é constitucional. Não, mas exato. Não há nada... Não faz sentido, não faz o menor sentido. Não há nada suficientemente ruim que o Osmar Terra não consiga piorar. Ele lançou um projeto substitutivo do PL 399, onde até falar sobre maconha vai ser proibido. Eu estava vendo aqui, né, o
o que o Osmar Terra fala, ele começa falando do lobby da maconha, né? Ele que é financiado pelo lobby das empresas de produção, né, de álcool, né? Porque essa é a grande contradição. O Sul tem os grandes produções, né, de bebidas alcoólicas, né? E do vinho e também, né, do tabaco. E aí ele vai utilizar, ele faz... Gente, é só essa leitura dessa justificativa dele já dá nos nervos, né? E ele vem tentar de todas as formas, né, piorar ainda mais. Mas eu acho que essa proposta dele não tem condições de passar, não. Ele está muito isolado. Não, não é, na verdade não é uma proposta, ele escreveu um quadro para o Zorra Total. Porque chega a ser cômico, né? Você pegar hoje. Dá para você fazer uma peça, Ricardo, só sobre Osmar Terra, as afirmações dele muito loucas na pandemia, que logo no dia seguinte ele já era desmentido, ele falava uma outra coisa. Eu queria que você dissesse para mim qual é a sua legalização, a sua descriminalização da maconha utópica. Você agora assumiu a coroa do Brasil e vai determinar que a legalização vai ser assim. Essa pergunta é boa. Eu me propus a fazer essa análise na minha tese de doutorado, só que eu não tinha nenhum exemplo real. Então, quando eu defendi lá em 2006, eu não tinha nenhum exemplo real de legalização. O que é mais interessante hoje é que a gente já tem subsídios de vários países que a gente consegue combinar e pensar também numa proposta para o Brasil. Então, antes de você dizer, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas existe uma menina chamada Magê Riscala, que tem um aplicativo chamado Kaya Mind, em que ela faz a relação de todas as matérias que saíram sobre a maconha há 10 anos atrás. Kaya Mind. Essa mulher está fazendo exatamente isso que você está falando, juntando a ferramenta para a gente ter informação sobre o que é a indústria canábica, o que é a plantação, quantas vezes foi citada na imprensa nos determinados anos. Então, é isso. Então, agora me diga a sua legalização do coração. Eu, em primeiro lugar, acho que a gente tem que ser uma legalização com uma política pública de reparação, ou seja, a tributação já tem que ser pensada, né, na forma como vai ser algum tipo de venda que vai ser autorizado, isso tudo tem que implicar num financiamento, e eu entendo que não tem como você fazer diferente. O exemplo do Uruguai, que tem um controle rigoroso do Estado, eu acho um exemplo também importante, apesar de ver no Uruguai alguns problemas. No Uruguai é tudo muito burocratizado, tem carteira de usuário, eu acho que isso eles fizeram uma legalização muito cautelosa. Eu vejo que não há como pensar nessa legalização, e no caso você está falando só da maconha. Eu entendo que a gente tem que pensar para todos os Não, eu estou falando o que é a tua legalização, não é só da maconha não, porque depois eu vou te contar a minha. Então, a minha legalização implica em todas as drogas. Eu acho que a gente tem que... Agora, seriam formatos e modelos diferenciados, tá, para cada droga. Em relação à maconha, essa questão da reparação é muito importante e que eu pensaria, eu tenho simpatia por esse modelo uruguaio menos burocratizado, justamente porque envolve clubes canábicos também, que eu acho uma experiência muito interessante. Eu visitei os clubes canábicos, um clube canábico na Espanha, né? É um espaço também de muito encontro. Acima de tudo, são clubes, então você vai no final de semana para o seu clube e ali você tem fornecimento, você cozinha, você dialoga, você encontra. São espaços muito interessantes de sociabilidade, que eu acho que a gente poderia, e o brasileiro eu acho que tem isso com o espanhol, poderiam ser espaços assim, de encontros acima de tudo. Entendendo que nem todo mundo vai conseguir plantar, né, Ricardo? A gente sabe que também não é fácil. Então, eu acho que os clubes, de alguma forma, eles conseguem dar conta desses cultivos coletivos, mas sempre, claro, autorizando o autocultivo e respeitando as liberdades e que cada um possa plantar, até porque se foi descoberto lá, né, pelo aquele israelense, Mushilon, que nós temos receptores específicos de cannabis, né, como é que a lei quer impedir o acesso a algo que a natureza já, né, garante, inclusive... dentro do corpo da gente, né?
Agora, teria que pensar, e aí eu também não sei se eu teria condições de. Porque eu acho que esse teria que ser um debate coletivo, acima de tudo, né? Para ver as particularidades. A questão medicinal, para mim, teria que se dar na base de fitoterápicos, né, com o mínimo de. Porque também não dá para comparar esse medicamento com outros medicamentos, ou com a lógica da Anvisa, ou com a lógica tão, né, também burocratizada que se estabelece para outro tipo de medicamentos. Então, a regulamentação via fitoterápico seria muito mais fácil, e não deixa de ser um fitoterápico na sua caracterização. E também, em especial, eu defendo que haja uma oferta gratuita pelo SUS para todas as pessoas. Bem como, na questão da autorização para venda, uma vez, uma ideia que deram, que eu achei sensacional, é o seguinte, que você deveria, inclusive, não só garantir, né, que houvesse também mecanismos de fornecimento, né, de maconha em especial, mas que, por exemplo, se fossem espaços nas favelas de produção e de venda, que naqueles espaços você isentasse de imposto. Então, você teria condições de ter até um preço mais baixo e conseguir ajudar aquelas pessoas que foram tradicionalmente, historicamente, alvo da perseguição. Seria uma forma de compensar. Eu acho que tem muitas ideias aí na mesa, mas, em essencial, seria baseada na liberdade individual, né, como base, na liberdade social, no sentido do acesso também compartilhado em mecanismos de reparação, mas, em especial, dando condições para que você pudesse também ter uma taxação, no caso de autorização de venda, mas, em especial, que deveria ser o contrário do que esse PL faz. Deveria dar incentivos, né, para as cooperativas, para as associações que fazem a manipulação. E sobretaxar o grande negócio. Exatamente. Robin Hood. Para mim, seria a legalização do Robin Hood. Exatamente o oposto do que a gente está propondo, do que se está propondo, do que existe hoje em dia. O problema é que, primeiro, a gente precisaria acabar com o capitalismo para poder dar conta dessa legalização verdadeira, social, que eu acho que deveria acontecer. Mas eu entendo que também não estamos tão distantes a partir de realidades. Hoje, o Canadá também tem um exemplo bem interessante de estatização. Eles fazem um controle do Estado interessante, em especial para medicamentos. Mas também privilegia o grande negócio. Tem uma coisa, também privilegia o grande negócio. Tem uma coisa só no Canadá que eu gosto da legalização deles, é que pessoas egressas, pessoas têm uma boiada ali especial. Então agora eu vou te contar qual é a minha. A minha é um pouco mais simples do que a sua. A minha é ir lá na Constituição, riscar, no Código Penal, riscar a Lei 11.343, riscar ela, abolir ela, que todas as drogas sejam, que o uso, vamos ver, que o uso de todas as drogas seja descriminalizado, que a venda de todas as drogas seja regularizada, regulamentada, com uma forte fiscalização para saber procedência, para saber o que tem dentro, porque o grande problema da proibição é que as pessoas estão consumindo coisas que elas não sabem o que é. A cocaína não é cocaína, o crack não é o crack, nada é o que é. Entendeu? A maconha não é a maconha, enfim. Dessa forma, regulamentar, visando e tendo como o objetivo da proteção da lei a proteção do usuário, do consumidor. Sem dúvida. Descriminalizar a planta e descriminalizar o uso. Fiscalizar a venda e permitir que cada um faça o que quiser com o seu corpo, como já é previsto na nossa Constituição. Então, é muito simples. Não regularizaram a bebida? Regularizaram. 18 anos pode ir lá no bar. Se não tiver 18 anos, não pode. Cigarro, 18 anos pode comprar. Na verdade,
como tudo, é um problema. Mas a gente teria como controlar e a lei iria visar o que realmente tem que visar, a saúde das pessoas. Porque essa lei 11.343 não visa a saúde das pessoas, visa o controle das pessoas. Exato. Perfeito, Ricardo. Estamos próximo aqui. Um elemento também que nessa ideia de legalização, que implica na Todas as descriminalização... coisas que você falou de imposto, eu concordo, está na minha lei também, entendeu? Mas tem um outro elemento que é proibir a propaganda. Eu acho que Proibir isso a é muito propaganda, importante. que nem cigarro, que nem bebida. Exatamente. Proibir a divulgação e a propaganda de todas as drogas, inclusive da Novalgina, inclusive daquelas porra que o Os Datena medicamentos, é anuncia, verdade. a coisa de, É verdade. Porque isso é apologia às drogas. Eles falam que a gente, quando fala de maconha, está fazendo apologia à droga, mas o Datena, quando ele está falando de remédio de emagrecer, ele está fazendo apologia às drogas. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Aliás, para mim, esses programas tipo da Atena tinham que ser que nem o Uruguai, tinham que ser proibidos, porque eles fazem apologia à violência também. Também. No Uruguai, eles só podem passar depois das 22 horas. Ah, ótimo. É o horário... No horário que as crianças assistem. Então, só pode passar para adulto. Porque isso é um incentivo também à violência, com né? Esses certeza. programas são muito violentos. Sim, e é um incentivo ao emburrecimento também das pessoas, quando trata sempre a fake news como... E sempre mirando o usuário, quando fala de apreensão de drogas, aprenderam traficantes. Quando foi preso um branquelo lá com seu... Um baseado na mão de um preto é tráfico. Um helicóptero com 500 quilos de cocaína na mão de um senador não é nada. Porque até agora a gente não sabe o que é isso. Eu queria que você dissesse pra gente para quem ou para o que você, Luciana, liga o foda-se. Nossa, tanta gente! Ai, deixa eu pensar. Eu acho que a coisa que mais me incomoda no mundo é a hipocrisia, né? Ou seja, de uma maneira geral, toda essa gente hipócrita, né? Duas caras, que está aí pagando de religioso, né? E de cidadão exemplar e que por trás está fazendo as maiores barbaridades. Eu acho que a gente tem hoje o grande representante dessa figura, que é Bolsonaro, né? Eu acho que ele, para mim, hoje representa o que é de pior, né, daquelas pessoas, inclusive, que o elegem, né, e o que ele representa no nosso cenário hoje. É aquele misógino, machista, né, um cara assim, com esse discurso de extrema-direita, violenta, negacionista, e a gente vai encontrar todas as piores qualidades numa pessoa. Né? Então, eu acho que, realmente, Bolsonaro seria a pessoa hoje que eu mais gostaria de repudiar nesse sentido de querer que ele não mais continue fora Bolsonaro e tudo que ele representa nesse sentido. Muito obrigado pela sua entrevista, foi sensacional. Obrigada a você, é um prazer estar aqui contigo. Eu queria acrescentar ao seu foda-se as sementes do Bolsonaro também. Sim, a família toda. Obrigada. Obrigado, Luciana. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Moby Dick Show de hoje. Eu gostei muito. Essa é uma nova ídola minha, Luciana Boatê. E foda-se.